de uma forma, eu diria, muito pragmática. É um termo que penso que não ofende ninguém, muito pragmática e muito resultadista. E no jogo com a Alemanha até houve um outro lado que foi o descaracterizar um pouco daquilo que era a seleção de ou seja, Santos, nós aceitamos, eu acho que no sentido defensivo, não é? Nós portugueses aceitamos esta espécie de olhar pragmático sobre o futebol quando o resultado nos sorri, não é? Ou seja, de empate até à vitória final serviu no europeu. Nós nunca tínhamos ganho uma prova assim. Portanto, ok, a nossa seleção A não joga como os nossos sub-21, que lá está, perderam na final. Mas a verdade é que quando se ganha um europeu, naquela altura não nos interessou muito como é que estávamos a jogar. E atenção, houve vários jogos. Desculpa interromper-te e não te quero cortar o raciocínio, mas eu quando olhei, e isto não é nenhuma falta de respeito, porque eu adoro a nossa seleção, obviamente, e para mim eu também quero passar e quero ser pragmático nesse sentido de passar. Mas eu quando olhei para esta seleção, quando jogou com a Alemanha, aquilo que me fez lembrar foi a Itália de há 15 ou 20 anos atrás, mas nós a defender muito mal. E a Itália a defender muito bem, por isso é que chegava às finais. E nós não temos equipa. Se calhar eu expliquei mal. Eu não sou defensor eu não sei se tu estás de acordo. Eu não sou nada defensor desta visão pragmática. Mas eu quando olho para o conjunto de jogadores que nós temos, e todos os jogadores, a maior parte deles que foram campeões em diversos países onde jogam, são jogadores que não estão habituados só a correr atrás da bola. Eu acho que era aí que o Bernardo ia chegar. Era isso que eu ia chegar. Eu me incusta-me que um jogador como Bernardo Silva já seja visto como um problema, ou que, eu também já escrevi isto, eu também não entendo como é que o nosso meio campo é constituído por um jogador que é central no PSG e outro que não joga no Betis. Mas atenção, eu não sou selecionador. Eu, por exemplo, eu acho que... Mas temos direito à nossa opinião. Eu acho que a meritocracia foi um bocadinho retirada das... Mas temos direito à nossa opinião, claro, certo? Claro, não. Eu também gosto muito do Fernando, foi o meu treinador e é uma pessoa que eu gosto. A questão aqui é que eu por acaso escrevi um texto para negócios que vai sair amanhã em que defendo isto. É um bocadinho... Eu acho que nós andamos aqui um bocadinho, vemos nas televisões, aqui um bocadinho no comentário que é os defensores de Fernando Santos e que tudo está bem, e os que criticam que são os malandros, ou porque não gostam do senhor Fernando Santos. Não é isso. O penso logo existo é uma coisa muito verdadeira. Ou seja, eu posso ser crítico da exibição, posso ser crítico do ponto de vista que Fernando Santos defende para o futebol, mas não quer dizer, como português, não fico todo contente com a vitória no Euro ou outra vitória qualquer. Agora, acontece que nós aqui temos que analisar o que se passa. E o que se passou no jogo frente à Alemanha foi uma equipa completamente dominada. E pronto, já todos falámos sobre isto, se formos 4 golos iguais, eu não vou por aí. A questão aqui é, e ainda a tua pergunta, eu acho que mais importante que limpar que imagem seja, ou importante é seguir em frente. Eu acho que amanhã, de facto, temos que ser um bocadinho pragmáticos, mais até do que fomos com a Alemanha, não é? Ou seja, eu acho que com a Alemanha podíamos ter jogado com... O que me entristece, para dizer a verdade, é que com a Alemanha nós podíamos ter jogado como quiséssemos e escolhemos jogar assim. A Alemanha estava muito mais pressionada do que... Exatamente, e amanhã nós estamos pressionados. Claro. Nós, de facto, estamos pressionados. Ok, até podemos perder por 2-0, mas quando a gente está aqui a discutir até podemos perder por 2-0, é aí que se vê o quão estamos pressionados. Ou seja, o nosso medo neste momento, nós não estamos aqui a discutir que queremos ganhar à França. Nós estamos aqui a pensar não podemos perder por 3-0. É isso que a gente está aqui a discutir. E é isso que eu tenho pena, porque acho que temos uma equipa para muito mais do que estar aqui a discutir se vamos perder ou não 3-0 com a França. Em relação àquilo que tu disseste, Bernardo, deixa-me só finalizar que eu percebo e tenho visto as redes sociais muitas vezes e vejo que quando se critica a seleção parece que somos muito maus, mas é para isso é que nós comentadores temos que afastar o coração daquilo que é em relação às amizades que nós temos e comentamos aquilo que vemos. E há outras pessoas que dizem, eu estou com a seleção, mas depois por trás estão a falar com os amigos, não é? Certo. Claro. Nós temos essa possibilidade de dizer aqui aquilo que pensamos. Tanto que eu já te disse, eu adoro o Fernando, foi meu treinador, é uma pessoa que eu estimo muito, mas aquilo que eu estou a ver da seleção, com pragmatismo ou não me agrada. E não me agrada ver jogadores que estão habituados a ganhar nos seus países e a jogar para o ataque e a dominar o jogo, a jogarem na retranca constantemente atrás dos seus adversários para jogarmos em contra-ataque com o Ronaldo sozinho na frente, a saltar 10 vezes de cabeça com os adversários, não é? Fernando, o que é que esperas da Seleção Nacional agora no jogo com a França? Olá, Sr. Fernando. Como está, Sr. Calado e Sr. Bernardo? Antes de mais, deixa-me para começar, não sabia que Portugal, que os portugueses, havia tantos admiradores da seleção alemã e da seleção francesa. É fantástico ver, como o Calado falou e bem, nas redes sociais, tantos admiradores.
É incrível como a Alemanha conseguiu ter tantos admiradores de um momento para o outro em relação à nossa seleção. Mas as coisas são como são. Eu concordo com o que os meus colegas disseram. Acho que eu também tenho um carinho muito especial pelo engenheiro. Fui treinado também por ele, como também foi o Calado foi. Deve ter sido das melhores pessoas que eu conheci na bola e com certeza que o Calado irá ter a mesma ideia. Pessoa séria, mais séria do que ele, não há, mas comete os seus erros. Agora, todos nós portugueses, que a seleção que nós temos todo o direito, não é criticar, é falar sobre isto. Criticar isto é muito bonito, é quando se está lá dentro, quando se está cá fora. Lá dentro as coisas são diferentes. Por isso é que eu não quero ser treinador e temos aí muitos treinadores de bancada que para eles tudo está mal. Tudo está mal, têm direito às opiniões deles, mas tudo está mal. É aquilo que o Bernardo há pouco estava a dizer, que isto agora não é a seleção, é o Fernando Santos. Como não gosta do Fernando Santos, ataca tudo o engenheiro. Mas isso também nós já estamos habituados a isso. Agora, há aqui uma coisa que parece-me ser fundamental e que o Calado diz para a qualidade dos jogadores que nós temos, que esta seleção tem que dar mais, claramente tem que dar mais. Claramente tem que jogar mais. E nós vemos, vamos lá ver, será que isto também é culpa do engenheiro, da forma como mete a jogar a equipa? Ou será também, se nós olharmos, há bocado o Bernardo disse uma coisa que é inacreditável, quando se mete-se em causa, por exemplo, um jogador hoje em dia como Bernardo Silva. Mas se nós olharmos para esta seleção, o Bernardo Silva, que nós nos habituámos a ver, não é o mesmo que está neste europeu. O Bruno Fernandes, que nós nos habituámos a ver, está muito abaixo do que o Bruno Fernandes que nós nos habituámos a ver no Manchester United. O Jota, por exemplo, é um jogador excelente, um jogador fantástico, tem períodos de jogo que desaparece completamente do jogo e isso não acontecia no Liverpool. Temos alguns jogadores importantes, depois tirando aquela situação do meio campo, quem é que deve jogar, quem não deve jogar, com dois jogadores de lentes, para aqui e para ali, na minha opinião. Agora há aqui uma coisa que parece-me também ser fundamental, acho eu. Ele, ao meter esta equipa no primeiro jogo com a Hungria, Portugal ganhou e bem, apesar de ter feito os gols nos últimos 10 minutos, ganhou e bem, podia ter feito mais golos. Eu, se fosse treinador, se estivesse no lugar do Fernando Santos, e tenho quase a certeza que a maioria das pessoas faziam rigorosamente a mesma coisa, para o jogo que a Alemanha mantinha a mesma equipa. Foi o que fez Fernando Santos, mas agora para o próximo jogo já diz que vai haver alterações. Diamantino, recuperando um pouco também a ideia do Bernardo, achas que é demasiado pequeno Portugal estar a pensar que até pode perder por 2 golos de diferença com a equipa que tem? E atenção, não é esta a forma de pensar de Fernando Santos, deixou isso claro, mas achas que da parte dos portugueses em geral é demasiado pequeno esse pensamento? Boa noite. Não me parece que é pensar demasiadamente pequeno. É a realidade. E, portanto, é assim que temos mesmo que pensar. Eu, de qualquer das maneiras, queria dizer aqui 2 ou 3 coisas. A primeira, depois daquele jogo medíocre contra a Alemanha, com um resultado que ninguém esperaria, veio pôr o público português, o público do futebol, jornalistas, comentadores, analistas, toda a gente, no nível que quase sempre nós estamos quando uma equipa perde, que é sempre, os melhores são sempre os que não jogam. E aí, por aquilo que temos ouvido, percebemos perfeitamente que na seleção então os gostos pessoais estão sempre acima quase daquilo que os jogadores podem fazer na realidade no próximo jogo. E aí teríamos que substituir 7 ou 8, consoante aquilo que nós achámos que foi as exibições individuais, teríamos que substituir quase a seleção toda. E não é assim. Os treinadores não pensam assim. E Fernando Santos, bem, Barcelona, quem ganhou o jogo, quem foi campeão europeu, foi o Inter de Milão. E, portanto, não me parece, e parece-me que aqui vai haver ou há alguma unanimidade. Mas isso acontece uma vez em 20 anos, Diamantino. Pois, mas pode ser que aconteça outra vez. É que ninguém se lembra, ou por outra, ninguém rejeitaria que Portugal fizesse um percurso em termos exibicionais, como fez na Alemanha, na França em 2016, mas que voltasse a ser campeão europeu. Depois, há outra situação em que também parece... Só para terminar, e depois parece-me que há também alguma unanimidade, é que todos percebemos que os valores individuais que esta seleção tem, quase obrigatoriamente, devíamos ter melhores exibições já há muito tempo.
Ainda assim, o cenário é otimista para a seleção nacional neste momento. O balanço da nossa votação é claramente favorável à vitória portuguesa. 64% das pessoas que participaram no nosso televoto acreditam que Portugal vai seguir em frente com uma vitória. 18% para o empate, 18% para a derrota. Este televoto vai continuar até amanhã, até à hora em que começa o jogo entre França e Portugal. É às 8 horas da noite na Hungria, em Budapeste. Ainda vamos voltar à seleção nacional, mas para já olhamos para as primeiras imagens do novo núcleo duro do futebol do Benfica em conjunto. Jorge Jesus, Rui Costa e Rui Pedro Brás estiveram hoje no almoço de aniversário de Luís Filipe Vieira. Estas são imagens exclusivas da CMTV. José António dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, que é o maior acionista privado da SAD do Benfica, foi o primeiro a sair do almoço de aniversário de Luís Filipe Vieira. Rui Pedro Brás aparece depois. A CMTV questionou-o sobre como têm sido os primeiros dias como diretor-geral do Benfica, mas Rui Pedro Brás optou por não responder. São imagens captadas no Montijo, onde o presidente do Benfica reuniu várias pessoas para celebrar os 72 anos. Jorge Jesus e Rui Costa saíram do restaurante acompanhados do diretor de comunicação do Benfica, Pedro Pinto. O treinador e o vice-presidente do Benfica seguiram depois viagem no carro de Rui Pedro Brás. Este almoço acontece a 3 dias apenas do arranque da pré-época do Benfica. José Calado, conheces várias daquelas pessoas que participaram naquele almoço. É possível que não se tenha falado ali do futuro do Benfica? Não. Quer dizer, há um almoço, há um convívio, há uns anos, entre aspas, para festejar. Parece-me a mim mais um almoço de pessoas amigas, não é, que se reuniram. E obviamente, troca-se ali algumas conversas sobre aquilo que será o futuro, sobre algumas contratações, sobre aquilo que se pretende. É normal, está ali a estrutura toda de futebol do Benfica, diretor de comunicação, pessoas ligadas ao clube, é normal que se discuta. Calado. Agora, sim. Eu não acredito que tenham falado do futuro do Benfica e de contratações com o Rei dos Frangos lá. Então, mas porquê? Acredito, mas... Então, mas porquê? Por causa do que o senhor não tem nada a ver com a estrutura do futebol do Benfica, acho eu. Mas é o maior acionista. Mas ele também estava presente quando era a questão da OPA. Sim, isso é outra coisa. É o maior acionista privado da SAD, não é? Se é o maior acionista privado da SAD, porque é que não se pode falar de contratações ao pé dele? Achas? Então, se é o maior acionista privado da SAD, qual é que é o problema? Só se ele se vai chegar à frente, é capaz de chegar... Não, mas qual é que é o problema? Achas que iam discutir à frente do senhor... Não, mas isto não é discutir, é trocar impressões. Sim, quem vem, quem sai, quem... É um sócio do Nós estamos a falar nunca de uma conversa formal, não é? Claro. Não tão informal. Estamos a falar de uma conversa informal, de troca de algumas ideias. Não estamos a falar de discutir todo o futuro do Benfica em cima da mesa, não é? Pois, eu estou a falar das contratações, saídas, entradas... Sim. Mas eu digo sinceramente, eu não tenho a menor dúvida que se pode ter falado de algumas situações dessas. Quer dizer, é possível, se há uma pessoa que é importante também dentro do mundo do Sport Lisboa Benfica, não é? Se contribui também com dinheiro. Também entra com... Ou seja, quer dizer, nós não podemos... É um sócio do Benfica como tu e como qualquer outro. Quer dizer. Mas Diamantino... É o maior acionista individual. Diamantino é o maior acionista individual. Isso tem que falar das contratações, quem sai e quem entra. Isso permite-lhe saber... em primeira mão quais são os jogadores que vão sair e que vão entrar. Mas há uma coisa que eu não... Depende do grau de confiança. Mas há uma coisa que eu não entendo. A partir do momento em que Nós estamos aqui a falar que pode ter havido uma conversa informal. Mas isto já cria um celeuma enorme porque parece que já não se pode falar de coisas à mesa ou uma coisa qualquer. Eu acho completamente normal. Eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de confusão que alguém esteja à mesa. Quer dizer, se está à mesa do presidente, não é porque é uma pessoa... confiança, que é amigo, se está o Rui Costa, se está Jorge Jesus, se está Rui Pedro Brás, se está Pedro Pinto. Olha, eu não estava. O Diamantino também não estava, não é? Nós não estávamos, não é, Diamantino? Ou seja, eles podem falar daquilo que quiserem. Se calhar até falaram de outras coisas, falaram do campo ou uma coisa qualquer. Tendo em conta aquilo que une as pessoas, que é o Benfica, será altamente improvável que não se tenha falado do Benfica neste almoço. Acho quase impossível. É impossível, não é? É quase impossível, não é? Acho virtualmente impossível que não se tenha falado do Benfica.
E relativamente aqui, Bernardo, à inclusão de Rui Pedro Brás, que é aqui o elemento novo, estas são, aliás, as primeiras imagens que mostramos deste novo núcleo duro já em conjunto. Como é que tem funcionado, porque sabes, a integração de Rui Pedro Brás nesta estrutura? Basicamente, o Rui Pedro Brás, desde que chegou, está a pegar nos dossiês todos que, no fundo, antigamente eram geridos por Tiago Pinto e que precisam de ser um pouco reatados, porque, na verdade, houve ali, digamos, alguns cuidados que foram dispersos por Rui Costa, por uma série de... Eu não me estou a lembrar agora do nome do interino do Tiago Pinto, agora já lá vou, que também pegava em alguns assuntos e agora parece é um desenvolvimento perfeitamente normal. Eu acho que é muito importante ver alguém a desempenhar este papel no Benfica e também é normalíssimo que o Rui Pedro Brás participe nestas coisas, porque lá está, são estes momentos até que servem para as pessoas ainda se conhecerem melhor, ainda que no caso de Rui Pedro Brás isso, não sei com o Rei dos Frangos, mas com os outros o conhecimento era quase total. Olhando aqui para estes nomes, Diamantino, para o de Luís Filipe Vieira, de Rui Costa, de Rui Pedro Brás e de Jorge Jesus, no que diz respeito a contratações, na tua opinião, quem é que deve ter aqui a última palavra? Não, a última palavra será sempre de quem paga. Normalmente é assim em todo o lado. A última palavra é de quem tem que pagar. Agora, acredito que haja uma boa relação neste momento entre este núcleo duro, excluindo o Rei dos Frangos. Acho que há uma consonância em relação... Também pode pagar. Não, esse pode pagar, mas não manda. Acho eu. É assim, tu também, se tivesses dinheiro, eras capaz de ser o maior acionista privado da SAD, mas... Não tenho esses milhões todos disponíveis. Por isso mesmo. Não, acredito que haja uma boa relação neste momento e uma boa sintonia entre as 4 pessoas que julgo eu que neste momento decidem todos os dossiês do futebol do Benfica, Rui Pedro Brás incluído, porque são pessoas conhecedoras do mercado. Rui Costa, Rui Pedro Brás, o treinador, que traz sempre uma palavra fortíssima, acho eu, mas a pergunta que me fizeste é quem traz sempre a palavra final é quem paga, porque estes 3 podem decidir quais são os alvos a atingir para o Benfica na próxima época, mas depois terá que haver o Presidente a dizer se tem dinheiro ou não para chegar a esses alvos. Portanto, decidem os 4 com a palavra final do Presidente. Por falar em palavras, quem não deu nenhuma palavra à nossa jornalista que estava no terreno foi Rui Pedro Brás. Como é que vês estas imagens de descontração deste novo núcleo de futebol do Benfica, Fernando, sabendo que há muita pressão depois da época que o Benfica fez na época passada? Perfeitamente normal. Aniversário do Presidente, pessoas amigas do Presidente, diretores da estrutura... E Rui Pedro Brás, que já indiretamente trabalhou para o Benfica durante uma série de anos numa televisão, que isso era notório. Portanto, são amigos, trabalho invisível, tudo bem, tudo família, o homem faz anos, parabéns ao Presidente do Benfica e tudo normal. Está o senhor o Rei dos Francos, como diz o Diamantino, que eu estranho nisso, apesar de ser amigo. Tenho muitas dúvidas, sinceramente, que estejam a falar, sinceramente. É um almoço convívio, Fernando. Sim, mas não me recordo. É um almoço convívio. Também não se mete, acho eu que não se mete nas contratações. Mas se calhar não tem uma relação de amizade com o Presidente do Sporting, não é? Sim, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, lá por ser o maior acionista, ter de estar ali a dar bitados sobre quem sai e quem não deve, quem é que deve sair e quem deve sair, acho eu. Mas acho que não era isso que o José Costa estava a dizer, acho eu. Estou eu a dizer. Não, mas isso não é possível. Acho que isso não é possível, não. Acho que não é possível. Acho que não faz sentido nenhum. Agora, é um almoço de amigos, tudo perfeitamente normal. É aquilo que eu disse. Aliás, a informação que tenho até que foi um almoço convívio e que nem sequer se falou do tema de futebol da equipa principal. Já agora não vamos fazer publicidade, mas devem ter comido bem. Estão num bom restaurante, não vamos dizer o nome, mas estão num bom restaurante. Diamantino, desculpa lá, tu já me conheces.
Se é um bom restaurante, tens que dizer que uma pessoa tem que ir lá. Sim, não é? mas eu digo-te em particular, estamos na televisão, não vou fazer Mas podes fazer publicidade, não há A problema. não ser que nos oferecessem já um almoço. Isto é onde? Calado, voltando aqui à posição de Rui Pedro Brás, o Bernardo dizia há pouco que tem ficado com os processos, muitos processos que estavam pendentes no Benfica e que tinham sido deixados também por Tiago Pinto. Aqui há também a prova de que esse lugar estava em falta nesta estrutura do futebol, naquele período, desde a saída de Tiago Pinto até agora o início do trabalho para a nova época? Eu acho que sim. Eu acho que é por demais evidente. Havia muita gente que criticava o Tiago e inclusivamente colocava em causa o seu trabalho no Benfica e aquilo que ele faria no Benfica. A realidade é que todas as pessoas que trabalhavam de perto com o Tiago lhe reconheciam essa qualidade. Uma pessoa extremamente trabalhadora, que se ocupava de variedíssimos dossiês e que tentava resolvê-los da melhor maneira possível. E a partir do momento que ele sai para a Roma, acho que fica ali uma lacuna. E eu acho que se calhar o presidente e toda a estrutura de futebol vai tentar, se calhar com a vinda do Rui Pedro e também o Rui Pedro começar a perceber o que se passa dentro do Benfica, que seja ele a resolver alguns processos onde realmente nem Rui Costa, nem Jorge Jesus, nem o próprio presidente vão ter que se meter e vão deixar esses processos para o Rui Pedro Brás. Acho que isso nada tem a ver com contratações, sinceramente. Acho que o Rui Pedro Brás não vai opinar naquilo que são contratações, vai somente tentar resolver alguns processos relacionados com o futebol, onde nem o Rui Costa, nem Luizão, nem Jorge Jesus, nem o próprio presidente, se calhar, vão, porque estão ocupados com outras coisas, bem mais importantes muitas vezes. Por isso, acho que essa a intenção, acho que é preencher um pouco essa lacuna. Um dos processos que Rui Pedro Brás tem em mão tem a ver com a colocação de jogadores que não cabem no plantel de Jorge Jesus. Bernardo, achas que pelo facto de Rui Pedro Brás ser uma figura muito mediática, a responsabilização da parte dos adeptos em relação a algo que não corra como acham que deve correr, pode ser maior do que o normal? Pode ser, claro que sim. Mas eu diria que neste momento mais turbulento do Benfica após uma péssima época, os adeptos fazem um bocadinho mais mira ao presidente até do que Rui Pedro Brás, o que para o Rui Pedro Brás pode ser bom. Eu acho que é um bocadinho importante no universo do Benfica, mas pronto, isto é só uma opinião. É preciso fazer, por muito que custe, é preciso fazer um bocadinho. Não é esquecer, atenção, não é esquecer, e é óbvio que o presidente, o treinador, Rui Costa, toda a gente, os jogadores, têm que ser cobrados, mas é preciso, parece-me, que se faça um bocadinho de reset à época passada e se comece a pensar na próxima. É óbvio que se a próxima época também não for boa, são duas épocas que se juntam e parece-me que a gravidade é óbvio que se torna maior, mas parece-me que é preciso fazer um bocadinho de reset em relação à época passada, até porque o plantel do Benfica, atenção, aquele investimento, o plantel do Benfica tem muita qualidade. Se o Benfica conseguir fazer ali um acerto ou dois sérios, eu acho que tem o melhor plantel da Liga. Agora é preciso fazê-lo render sem... Pronto, e acabar com os Covids e não sei o quê. Pronto, preciso fazê-lo render e a partir daí parece-me que tanto o Rui Pedro Brás como o Luís Filipe Vieira se calhar podem ter a vida mais facilitada, porque a questão aqui e o que os adeptos querem após uma época tão má como foi a última, eu acho que os adeptos do Benfica estão sedentos de vitórias e se essas vitórias chegarem, vão perdoar tudo o que está para trás. É normal que nesta altura o Benfica já esteja, a direção do Benfica, Diamantino, já esteja a olhar para a próxima época, mas entretanto houve uma promessa de explicação por parte do presidente do Benfica que ainda não aconteceu. Até olhando para estas imagens de descontração e para essa preparação da nova época que começa já na próxima sexta-feira, os adeptos do Benfica nesta altura não continuam a reclamar essas explicações antes de olharem para a nova época? Eu não sei qual vai ser o timing daquilo que o Presidente do Benfica terá para dizer, mas o Presidente do Benfica tem todo o direito e legitimidade para falar quando entender que deve falar. Julgo é que deveria ser, na minha opinião, antes de começar as competições. Não direi quando começar a época, porque já estamos muito próximo, mas parecia-me, ou parece-me, que seria salutar para todos os adeptos do Benfica e simpatizantes, principalmente, ouvirmos então aquilo que o Presidente do Benfica terá para dizer. Agora, não me parece a mim também de bom tom que as explicações que se exigem ao Presidente do Benfica sejam porque é que o Benfica perdeu.
porque é verdade que pode dar algumas explicações, porque em última análise é sempre ele o responsável, porque é o Presidente, e eu disse-o há pouco, é ele que paga, é ele que toma as decisões finais, terá que dizer alguma coisa, mas eu tenho ouvido tanta coisa também com a qual não concordo, porque nunca concordei em muitas situações, como aquelas que algumas delas que se têm vivido ou se têm ouvido, que é o Presidente ter que dar explicações sobre tudo. O Presidente não tem que dar explicações porque é que o Benfica perdeu com o PAOK, nem tem que dar explicações porque é que o Benfica perdeu com o Braga. Essas explicações não devem ser dadas pelo Presidente do clube. Eu aí acho que ele tem toda a legitimidade e razão em não entrar por esses caminhos. Agora, outras explicações sobre outras situações e outros temas que têm percorrido o Benfica durante o último ano, acho que sim, que o Presidente vai falar e dará as explicações que entender e depois serão aceitos ou não pelos sócios. Neste momento continua em silêncio o Luís Filipe Vieira, que hoje teve o almoço de aniversário, que captámos também em exclusivo, que lhe mostramos aqui na CMTV. Vamos avançar agora com a construção do plantel do Benfica. Jorge Jesus recusa deixar sair Gonçalo Ramos. O treinador pediu à direção do Benfica que mantivesse o jovem avançado no plantel, apesar do interesse de clubes ingleses. O Wolverhampton de Bruno Lage é um dos clubes interessados no avançado de 20 anos. Gonçalo Ramos pode mesmo ter um papel importante no arranque da próxima época. O Benfica poderá ter um máximo de 8 jogos em agosto e Darwin ainda não deverá ser opção. Rodrigo Pinho também foi operado e pode não estar na máxima força. Sobram Seferovic, que está no europeu, Carlos Vinícius, que volta de empréstimo, e Gonçalo Ramos. Bruno Lage quer levar Henrique Araújo para o Wolverhampton. O treinador português conhece bem o jovem avançado do Benfica, chegou mesmo a chamá-lo aos treinos da equipa principal quando treinava os encarnados. Agora quer levá-lo para o novo clube, o Wolverhampton. Falta saber se o Benfica está disposto a negociar o jogador de 19 anos. Henrique Araújo já treinou várias vezes às ordens de Jorge Jesus